Olá, vocês que nos acompanham aqui no nosso papo em Tech, metrologia, nosso papo meteorológico. A gente já vem tendo aí durante algumas semanas, se discutir, conversando sobre alguns assuntos que vamos tratar e discutir profundamente no nosso seminário, nosso primeiro seminário em Tech Metrologia, que vai acontecer muito em breve, dia 24 e 25 de junho na cidade de Sorocaba. Então, para vocês que querem agregar conhecimento e que é importante, né, discutir assuntos, técnicas, metodologias, procedimentos e novas diretrizes ligadas na metrologia, então se inscrevam. Inscrições para o nosso Intec estão no nosso site, intec-metrologia.com.br, e o primeiro seminário vai acontecer presencialmente na cidade de Sorocaba, São Paulo. Bom, a gente, ao longo desses papos meteorológicos, a gente tem discutido alguns assuntos, falado sobre algumas coisas, e hoje eu gostaria de trazer para vocês aqui uma discussão que a gente vai, como volto a dizer, nós vamos aprofundar essas discussões no nosso seminário, que seria, o que eu queria falar é sobre que fatores são impactantes, né, nos resultados de um processo de medição. O que impacta nessa questão quando você tem uma medição? Então, o que é um processo de medição, né? A gente está falando sobre fatores impactantes nos resultados de um processo. Processo de medição, segundo a norma ABNT-NBR ISO 10.012, uma norma bastante interessante, é de que o processo de medição é um conjunto de operações para determinar o valor de uma grandeza. Então, um processo de medição envolve sempre a existência de uma grandeza que a gente quer conhecer, por exemplo, a dimensão de uma peça, a massa de um corpo, a temperatura. É, Também envolve a existência de um instrumento de medição, ou um sistema de medição. Instrumento. Então, pode ser um paquímetro, pode ser um micrômetro, pode ser um relógio comparador, pode ser uma balança, pode ser um termômetro, pode ser um manômetro, e um instrumento de medição calibrado. Unidade de medida, né? Lógico, uma medição precisa dizer, está medindo o quê? Então, eu estou medindo um quilograma, estou medindo milímetro, estou medindo micrometro, estou medindo graus Celsius. E alguém, um indivíduo, para realizar o ato de medir, né, e interpretar corretamente o resultado dessa medição. Então, isso tudo compõe um processo de medição. E o que eu espero fazer com o resultado dessa medição? Tomar uma decisão. Ninguém mede simplesmente porque quer medir, porque quer tomar alguma decisão. Então, essa decisão, então, ela tem que ser baseada em dados quantificados, que são medições realizadas, e é importante, então, quer dizer, a gente está falando sobre os fatores que podem influenciar. Então, precisa avaliar bem esses fatores de influência no processo de medição. Mas, então, medição. A definição de medição que tem no Vocabulário Internacional de Metrologia é o processo de obtenção experimental de um ou mais valores que podem ser atribuídos a uma grandeza. Então, o conceito de medição, ele não se aplica, por exemplo, a propriedades qualitativas da grandeza. Por exemplo, eu quero medir a temperatura, mas está quente, está frio, eu medir um comprimento, é pequeno, é comprido, é largo, não. Então, ele se implica na comparação de grandezas, né? Ou, por exemplo, na contagem de entidades. Então, pressupõe, quer dizer, uma descrição da grandeza que seja compatível com o uso pretendido do resultado da medição. Então, seguindo um procedimento e utilizando um sistema de medição calibrado. Então, gente, em qualquer campo de atividade, né, as decisões elas têm que ser tomadas com base em informações. E, né, na área científica e tecnológica, essas informações são resultados de medições realizadas ou de uma forma direta ou de uma forma indireta, relacionadas com aquilo que a gente quer estudar. E essas medições, então, elas podem ser influenciadas por diferentes agentes ou fatores metrológicos. E os
alguns os fatores impactantes dos resultados de medição, a gente pode, são o método, né, de que forma a medição é realizada, fatores humanos, pessoas envolvidas dentro do processo, os instrumentos de medição, instrumentos ou sistemas, as condições ambientais e a rastreabilidade e confiabilidade meteorológica. Então, de que forma essas coisas? Então, por exemplo, as condições ambientais. O que que a gente entende por condições ambientais? São a influência desses fatores ambientais, tais como a variação da temperatura, da umidade, poeira, flutuação na rede de alimentação elétrica, que você está usando instrumentos, né, elétricos que precisam de energia, ruídos, limpeza. Então, são condições que podem, atrapalhar ou prejudicar as medições que vão ser realizadas. Então, essas condições ambientais requeridas para essa, né, que a gente chama para operação eficaz dos processos de medição, eles devem ser cobertos por um sistema de gestão da medição e a gente deve documentar essas condições ambientais. Então, os fatores de influência devem ser monitorados e controlados de modo a minimizar seus efeitos no resultado. Então, essas correções, por exemplo, correções baseadas nas condições ambientais, elas devem ser registradas e aplicadas aos resultados da medição. Então, por exemplo, ó, os fabricantes dos equipamentos, normalmente, eles fornecem especificações, por exemplo, dando faixas e cargas máximas, né, limitações, condições ambientais para o uso correto do equipamento. Então, por exemplo, uma balança, eu quero pesar uma peça. Então, essa balança, ela foi calibrada, por exemplo, foi calibrada nas condições normais de calibração, em laboratórios, é a 20 graus Celsius. Mas vamos considerar agora que eu estou usando essa balança e a temperatura ambiente local é 25 graus Celsius, ou seja, tem uma diferença de 5 graus de temperatura. Essa balança, o fabricante me informa lá nas especificações que ela varia, ela tem uma variação com a temperatura de 2 ppm por grau Celsius. O que que significa isso? Que 2 partes por milhão, quer dizer, 2 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Olha, se eu tenho então uma variação de 5 graus, eu tenho que pegar esses 5 graus, multiplicar por 2 vezes 10 a menos 6 por 2 ppm. Ou seja, eu passo a ter uma correção. E se na hora que eu estou realizando, por exemplo, a medida for 200 gramas, então essa correção vai dar uma correção, por exemplo, de 2 miligramas. Ou seja, 200 gramas vezes 5 graus Celsius vezes 2 ppm, isso vai dar 2 miligramas. Então eu sei que eu preciso aplicar essa correção. Existe essa correção. Ela pode ser insignificante em relação ao valor que eu estou medindo, mas eu tenho que conhecer. Então, a influência das condições ambientais são importantíssimas. Principalmente se eu estou medindo uma peça, e que a temperatura pode variar, a peça ela pode se dilatar, ela pode se comprimir. Então, com isso, eu tenho uma medida que ela vai ser influenciada por essas condições, tá? Então, o exemplo, o instrumento de medição, o sistema de medição utilizado, né? Então, ele influencia direto nisso. O que que é definido, por exemplo, como sistema de medição? É um conjunto de um ou mais instrumentos de medição e, frequentemente, outros dispositivos. Por exemplo, se houver necessidade de ter reagentes, insumos, tal, de modo que a gente tenha as informações para obter os valores medidos, dentro de intervalos especificados para essas grandezas dessas naturezas especificadas. Isso é uma definição que está lá no vocabulário internacional de meteorologia. Então, a qualidade dessa medida e o resultado dessa medição entende-se como qualidade impactado pela rastreabilidade, os erros e as incertezas, está diretamente ligado ao tipo de instrumento ou sistema de medição utilizado. Então, por exemplo, eu posso medir a densidade de um fluido, de um líquido, usando um decímetro de flutuação, né? Que é um instrumento que tem uma haste graduada, você coloca dentro do fluido que você quer medir, ele flutua ali dentro, e aí você tem a marcação na haste que faz tangente lá com a superfície do líquido, e ali você lê o valor na massa específica.
Uma outra forma de uma medição da massa específica seria utilizando um volume conhecido e pesando essa quantidade líquida. Então, porque massa específica ou densidade é a relação entre massa e volume. Então, tendo um volume conhecido e pesando a quantidade do líquido dentro desse volume, eu sei medir, eu sei o valor da massa específica. Então, dependendo do tipo de instrumento, eu posso ter um resultado melhor, pior, uma dúvida maior, uma dúvida menor. Então, isso é importante, né? O instrumento impacta no resultado, né? Eu falei sobre confiabilidade metrológica. A confiabilidade metrológica é a capacidade de um sistema de medição transmitir, o que a gente chama certeza e confiança nos resultados. Então, padrões e instrumentos calibrados, né, com essa rastreabilidade garantida, transfere, né, exatidão às medições e possibilitam uma estimativa adequada da incerteza final de medição. Então, antes de efetuar, né, utilizar o resultado dessa medição como informação, relevante, né, para qualquer tomada de decisão, é necessário analisar o processo, de modo a conhecer todas essas fontes de influência, esses fatores, esses agentes meteorológicos. Uma vez identificado, então, tem que atuar de modo que eu tenha medidas de qualidade, ou seja, meteorologicamente confiáveis. E aí entra a questão importante da rastreabilidade meteorológica, que a rastreabilidade é o que é a propriedade de um resultado de medição, de modo que esse resultado pode ser relacionado a uma cadeia, referenciada até uma cadeia e documentada de calibrações. E cada uma, ela contribui para a incerteza de medição. Então você vê que você precisa de calibrar e eu tenho uma incerteza de medição. Então, essa cadeia de rastreabilidade que existe, ela permite que, uma vez bem feita, usando referências, eu posso chegar ao topo da hierarquia meteorológica, que são as unidades base do sistema internacional. Então, essa cadeia de rastreabilidade, essa sequência de padrões e utilizações, padrões e calibrações utilizadas, né, ela é definida através de uma hierarquia de calibração, ela é utilizada para estabelecer essa rastreabilidade metrológica e, quando eu digo que ela está rastreada ao SI, significa que eu tenho rastreabilidade ao Sistema Internacional de Unidades. Então, a rastreabilidade é um pilar fundamental para prover a confiança das medições. E aí, eu falei também sobre a questão da calibração, que é importantíssima, né? Então, a calibração, ela estabelece uma relação entre os valores e as incertezas fornecidas por padrões e indicações dos instrumentos que estão sendo comparados. Então, eu faço uma comparação com um padrão, que é uma referência, com um instrumento, e aí eu obtenho os dados, eu obtenho as informações metrológicas desse instrumento. Através da calibração, eu consigo identificar os erros, definir as incertezas de medição, né? Então, essas calibrações, elas podem ser realizadas tanto em laboratórios especializados, né? Laboratórios que pertencem, por exemplo, à Rede Brasileira de Calibração, ou outros laboratórios que têm padrões rastreáveis, ou podem ser também realizadas nas próprias instalações do usuário. Existem equipamentos, por exemplo, que não podem sair, não devem, né, sair, por exemplo, balanças. Importante é que elas sejam calibradas no local onde elas vão estar instaladas. Bom, então, e quando os instrumentos devem ser calibrados? Sempre. Antes de se colocar instrumentos novos em uso, quando ocorrer qualquer sobrecarga, mau uso ou desconfiança dos resultados, sempre que eu realizar uma manutenção, um ajuste, e periodicamente, intervalos pré-estabelecidos, para que eu possa assegurar, né, a qualidade das medições. Então, gente, essas discussões elas vão ser levadas em consideração, a gente vai debater bastante essas coisas durante o nosso seminário. Então, de uma forma assim, fechando esse nosso papo, eu digo que eu tenho instrumentos de medição. Esses instrumentos de medição, eles podem variar o desempenho ao longo do tempo. E aí,
com isso, eu posso ter erros e a incerteza da medição que alteram, sejam alteradas. Então, as calibrações e as verificações periódicas dos instrumentos são importantes para que eu possa assegurar, né, a incerteza requerida aos processos, possa garantir a rastreabilidade das medições e poder atuar também na redução de erro através das correções. Então, a qualidade dessas medições vai impactar nas minhas decisões e nas minhas ações, né? Porque, como eu falei no início, a gente mede para tomar alguma decisão, para tomar alguma ação. Então, gente, é, lembrando mais uma vez que nós temos aí o nosso seminário de metrologia dia 24 e 25 de junho, e que a gente vai estar discutindo bastante é, é, aspectos da meteorologia nesse seminário. Então, gente, vamos lá. Se façam a sua inscrição no site intec-meteorologia.com.br, garanta a sua vaga, porque as vagas são limitadas. Espero encontrar vocês lá, nesse seminário, em Sorocaba. Até mais, gente. Um abraço.